Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza, meus queridos e queridas? Bora continuar aqui com os vídeos sobre raízes, né? Só deixei aqui meio que anotado que é para eu não esquecer, né? Então, como eu disse no vídeo anterior, quando nós estamos tratando sobre uma raiz, né? Não exatamente uma raiz quadrada, mas quando nós estamos tratando sobre uma raiz, nada mais é que a operação inversa de uma potenciação. Assim como a soma você tem a operação inversa, que é a subtração, e da multiplicação você tem a divisão. Quando nós estamos tratando sobre uma potenciação, nada mais é que a operação o radical, a raiz, né? Nada mais é que a operação inversa, né? Então, quando eu trato dessa terminologia aqui, nada mais é que eu tenho um número que se eu inverter, se eu tiver um inverso de uma potência e ter o mesmo número aqui em cima, ele volta a ser ele mesmo, né? Então, nós estamos tratando de uma operação inversa, beleza? Então aqui nós temos quando nós estamos tratando sobre quadrado, raiz quadrada, raiz cúbica, seja lá o que for, nós estamos tratando do índice, tá? O radicando nada mais é que o número que nós temos aqui no meio, né, que vai estar debaixo da raiz, e o radical nada mais é que o resultado do que a gente está trabalhando. Beleza? Então, por exemplo, vamos tratar de algumas outras coisinhas aqui, algumas outras curiosidades. Então, quando eu estou tratando, por exemplo, do 9, assim como eu já vi, acho que eu disse isso no vídeo anterior, né, que foi ontem que eu gravei. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um 2 e um outro 2 aqui, elevando o que eu tenho aqui dentro, nada mais é do que eu ter um 9, né? Pois afinal de contas eu vou multiplicar aqui 1 sobre 2, né? Que vai ser 2 sobre 2, que vai virar 1, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá bom? Então, eu tenho exatamente essa propriedade. Então, se eu quiser pegar a raiz quadrada, né, de 9, nada mais é que eu tirar o inverso de 2, né? Eu colocar a potência, que eu esqueci o bendito do nome matemático desse infeliz aqui, tá? Aí eu vou ter um 3. Então quer dizer que qual que é o valor ao qual eu tenho o inverso do quadrado para poder ter um 3, né? Que se for para colocar é a mesma coisa que eu ter uma raiz quadrada quando não tem nenhum número aqui no índice, é uma raiz quadrada de 9. Beleza? Só que assim, vamos voltar, vamos colocar aqui a raiz de 9 novamente. Né? Então eu tenho aqui a raiz de 9. Qual que é o resultado da raiz de 9? Então o que eu quero dizer? Qual que é o valor ao qual eu elevo ao quadrado que eu tenho um 9? Nada mais é, como nós já sabemos, que é o 3. Mas assim, vamos colocar aqui na direita. 3 elevado ao quadrado é 9. Beleza? Só que assim, se eu elevar menos 3 ao quadrado, eu também vou ter um 9. Então, quando eu tenho um valor ao qual a potência seja, ao qual o índice, né, ele seja par, e o resultado que eu tenho aqui, né, ele é par, ele sempre vai ser par, na verdade, né, ele sempre vai ser par. Então, o resultado, né, de uma raiz com índice par, o resultado ele nem sempre é par, o resultado nem sempre é par, desculpa. A raiz, né, que é o resultado, né, o radical nem sempre ele é positivo. Então ele pode ser tanto positivo quanto pode ser negativo. Isso de um índice par. Quando eu tenho um índice ímpar, por exemplo, se eu tirar a raiz cúbica de 27, raiz cúbica de 27, ele vai ser 3. Se eu tiver raiz cúbica de menos 27, eu vou ter um menos 3. Aí a raiz cúbica está no raiz quadrada. Quando eu tenho uma raiz que o índice ele é ímpar, eu posso ter um radical negativo, né? E o radicando, que é esse valorzinho daqui de dentro, né, ele também pode ser negativo, se eu tiver um índice ímpar. O que acontece se eu tiver um índice par? Então eu tenho aqui, como eu já disse, a raiz de 9, ele é 3, porque ele é a mesma coisa que ser 3 vezes 3. Então, dois números pares, né, eu vou ter um número
par. Uma multiplicação de dois números pares, eu vou ter um resultado par. Beleza? Só que é o seguinte, se eu tiver uma raiz quadrada de menos 9, então, qual que é o valor que eu elevo ao quadrado para poder chegar no 9? Então, é a mesma coisa que eu tenho aqui, né? Se eu tenho aqui o menos 9, qual que é o valor, né, que eu elevo ao quadrado, né, para poder chegar a menos 9? Só que é o seguinte, não tem como você ter um número ao qual você eleve ele a uma potência par, neste caso 2, e ele continue sendo negativo. Não tem como. Porque se eu pegar aqui um menos 3, por exemplo, menos 3 vezes menos 3, né, ele vai dar 9. Quando eu tenho uma potência par, o radical, que é o resultado da minha raiz, ele pode ser tanto positivo quanto pode ser negativo. Isso acontece. Por isso que quando nós estávamos tratando lá da fórmula de Bhaskara, o resultado ele vai ter um mais, menos, raiz de bababá que eu não lembro. 4AC que eu lembro. Então eu tenho um mais e um menos, porque eu posso ter um resultado positivo ou um resultado negativo ali dentro. Só que quando eu estou tratando de um número ao qual o radicando dele, né? O radicando, ele é negativo, o número que está de baixo aqui, ao qual aqui dentro seja um índice par, não existe. Não tem como você tirar a raiz de um radicando par. Pelo menos não nos números reais. Existem os números complexos, né? Que aí sim, nos números complexos, você vai poder colocar esse tipo de resultado. Mas assim, nos números reais, que é os números aos quais nós estamos tratando agora, não tem como você tirar raiz de um número, de um radicando negativo. Pelo menos não com o índice par. Tá? Com o índice ímpar você consegue, com o índice par você não consegue. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Inclusive, falando sobre raiz, né, de radicando negativo, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu tive que fez um pouquinho mais de sucesso. Estou só revendo aqui por causa do livro e, inclusive, as próximas partes nós já vamos começar a falar sobre isso. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, até mais.